Então, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Crescimento Concreto, podcast onde a gente traz pessoas do mercado imobiliário para discutir sobre formas de gerar crescimento no mercado de forma concreta, trazendo a parte de marketing, vendas, incorporação, found e várias outras coisas. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui meu grande amigo Ricardo Urbano. Um prazer, Lanzinho, estar aqui com você. A gente tem uma jornada ali quase junto de escritório, em salas distintas, mas sempre muito próximo também, antes desde a faculdade. E é um prazer estar podendo compor com o seu podcast e falar um pouco sobre o mercado imobiliário, o mercado que a gente vive e que a gente viverá, né? Show. E vamos embora. Eu queria começar aqui, vamos direto para o podcast, e queria começar aqui perguntando um pouco de quem é Ricardo primeiro. Quem é Ricardo, qual é a sua história, de onde é que veio? Não só Ricardo profissional, mas quem é Ricardo para você? O para você ficou um pouquinho no final, né? Mas um pouquinho da minha trajetória, eu sempre fui empreendedor, né? Eu sou filho de administradores, um contador e uma administradora. Acho que isso sempre teve um pouco na minha veia, apesar deles não me incentivarem a isso. Meu pai sempre quis que eu fosse talvez ou médico, advogado, engenheiro também. Minha mãe sempre disse que eu podia ser o que eu quisesse, só importava se você fosse muito bom nisso. E ela, acho que esse pensamento que você pode ser o que você quiser abriu muito minha cabeça, né? Eu literalmente sonhava muito grande desde pequeno, mas naquele momento eu queria ser piloto, né? Eu sempre quis voar e eu falava isso para minha mãe, que eu cogitei inclusive fazer engenharias dentro da parte da aeronáutica e tudo mais, no ITA, no IME. E você é alto, né? Você é alto, dá para ser piloto. Mas quando foi com tudo isso, eu acho que aos poucos eu fui me descobrindo e desde cedo eu já sabia que eu era empreendedor mesmo, assim, mesmo que sem saber. Então, sempre assim, dentro do movimento acadêmico, desde diretório acadêmico na engenharia civil, mas como antes também dentro da escola. É que eu esqueci o nomezinho, como é mesmo disso? Centro acadêmico. Centro acadêmico. Não, eu acho que é centro acadêmico, na universidade, né? Mas... Eu lembro não, também. Mas eu sei que tem. Também esqueci agora. Chapa estudantil, Grêmio estudantil. Grêmio estudantil. Então, participei disso, né? E sempre que fui lançando pequenas empresas. E quando eu estava terminando a escola, eu pensei que eu deveria começar a fazer um movimento de eventos para os jovens que estavam ali entre 17 e 18 anos e não sabiam exatamente o que fazer e que fossem voltados para esse grupo. E aí, acho que a minha primeira jornada empreendedora foi isso mesmo, dentro de eventos. E até que 3 anos atrás eu acabei migrando para o universo imobiliário, justamente pelo que o mundo passava, né? Foi o início da pandemia e tudo mais, parou de ter evento, parou de ter tudo. E aí um grande amigo meu, Sérgio Roberto, me ligou e fez: vamos abrir uma administradora de imóveis por temporada. E a gente acabou conversando bastante sobre isso, duraram 2 meses, até que a gente criasse realmente o conceito da Quave, o escopo, que era muito mais que um administrador. A gente queria falar sobre turismo. E sobre turismo a gente tem que conectar isso, né? Quais são o ecossistema que tem ali em volta da cidade, desde o ponto de vista natureza, como do ponto de vista o que já foi criado pelo homem, mas que tem vontade de ser visitado, como também aonde essa pessoa vai se hospedar, que é onde realmente começa a conversar diretamente com o mercado imobiliário. E nesses 3 anos foi assim de absurda descoberta, né? Acho que um desafio assim bem grande. Ricardo sempre acostumado a liderar com pessoas, mas passou a ter que liderar com um time dia após dia em um time grande. Hoje são mais de 100 pessoas no Quarta Vista. E também com grandes empresários do ramo da construção civil, seja desde alinhando seus produtos para tornar ele mais atrativo também para tanto o investidor como para o viajante, né? A pessoa que está comprando, o proprietário, o investidor. Como também eu acho que quais são as sensibilidades, né? O que de experiência tem que ter dentro daquele ecossistema, o que acho que tem uma frase muito boa de Ford, eu quase sempre cito ela, que é tipo: se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam naquela época, elas responderiam um cavalo mais rápido, jamais um carro. Então, não é o que está pronto para o momento de agora, mas o que você está vendo dos movimentos de mercado para o futuro, para trazê-los para o presente, para que você esteja à frente do mercado. Se você sempre está fazendo muita pesquisa de mercado, você não está pronto para onde o mercado vai ir. Então, você tem que ter aqueles insights mesmo dos empreendedores, ver o negócio de uma maneira diferente que os demais estão vendo, para que você realmente esteja posicionado sempre à frente e não atrasado por estar executando exatamente o que a pessoa quer para o presente. E aí, o Quarta Vista entra justamente nesse momento, ajudando o incorporador a conceber melhor um produto, como também como conecta essas outras experiências, né? Como conecta o turismo dentro desse empreendimento para que a gente consiga entregar uma experiência melhor para todos os envolvidos naquele projeto.
Show de bola, cara. E falando da Quave, né? Foi até uma ideia meio maluca. Assim, vocês no meio da pandemia, ninguém tava viajando, os caras, vamos fazer aluguel por temporada, vamos fazer aqui a parte de aluguel, temporada, hotelaria, né? E daí eu queria perguntar, você já falou um pouquinho da Quave, mas a mesma pergunta para quem é a Quave hoje. Perfeito. Eu acabei que atropelei muito, né? Foi bem rápido o meu avanço, caindo muito rápido na Quave. Mas, pô, o que é a Quave, né? A Quave, uma maneira mais simplista para apresentar, né, para que as pessoas entendam, somos uma Turistec nordestina, né? Atuamos no mercado nordeste como um todo, mais precisamente em 3 estados, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. Temos uma meta para esse ano, tá também abrindo Ceará e Pernambuco. E talvez 2025, 2026 já está expandindo para o mercado da Bahia, que eu sempre cito que a Bahia é um país, né? Você tem que ir bem focado também, gigantesco. Só a Bahia, se eu não me engano, tem mais de 1.000 quilômetros de costa. Isso é mais do que tipo 90% dos países do mundo. Então, só para ter uma noção do tamanho da Bahia. E é muito importante citar o que é o Quarto à Vista, né? Então, essa Turistec, ela vai solucionar o problema de hospedagem, tanto para os proprietários como para o viajante. Então, citando alguns problemas da solução que a gente traz para os proprietários. Então, esse proprietário, ele é um investidor, ele tem uma casa de praia, seja ela em Pipa, São Miguel do Gostoso, Milagres, e ele está a 200, 300 quilômetros de distância desse imóvel e às vezes até mais. É um proprietário que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, outro estado brasileiro. Então, ele tem uma dificuldade logística, tanto para conseguir acompanhar o seu imóvel a 1.000 quilômetros de distância, 300 quilômetros de distância, como eu estava citando, como também para atender melhor o seu hóspede. Além disso, ele precisa distribuir nos principais portais do planeta, como Booking, Airbnb, Expedia, Trivago e outros, como também gerenciar as pessoas que devem estar dentro daquele ecossistema para que o imóvel opere. Então, quais são essas pessoas? São as pessoas que vão fazer a lavanderia dele, vai ser as pessoas que vão cuidar da manutenção, da limpeza, né? Então, todo esse ponto é uma dor muito grande para o proprietário estar distante. Ou ele confia muito numa pessoa local para que faça esse serviço para ele realmente, ou ele vai ter que contar com a empresa, né, para conseguir gerir aquele imóvel de uma maneira mais profissional e mais transparente para ele também. Do ponto de vista viajante, já são outras dores, né? Se a gente volta aí 5, 10 anos atrás, quando o Airbnb não era amplamente difundido, ou você tinha o contato de alguém que te direcionava a uma casa, ou você ia num Booking que ainda não tinha casas, né? Você ia para o Booking para achar um hotel, uma pousada, alguma coisa específica. E com o desenvolvimento, com o avanço da tecnologia, com o conhecimento das pessoas também dessas plataformas, você começou a ter um fluxo muito grande de imóveis. Então você entra, por exemplo, no Airbnb da Praia do Pipa, você tem 1.200 imóveis. Então, qual imóvel realmente está apto para a minha família? Qual é bem localizado? Qual não é? Você não conhece aquela região. Muitas vezes você está indo para Pipa pela primeira vez ou para São Miguel do Gostoso pela primeira vez. Então, como eu vou ter um atendimento que vai me direcionar ao melhor imóvel e se eu tiver algum problema dentro desse imóvel, qual vai ser a tratativa que vão dar comigo? Tipo assim, diferente de um hotel, você teve um problema na sua hospedagem, ele facilmente transfere você de um quarto para o outro, se ele não tiver sold out, né? Se ele não tiver 100% ocupado. Mas quando você está olhando para o ponto de vista de uma casa, de um proprietário isolado, raramente, né, em poucos casos, não tenho esse dado específico, mas acredito que ali em 80% dos casos, 90% dos casos, o proprietário não vai ter 2 imóveis na Pipa. Então, se você teve um problema com ele, ele vai ter uma dificuldade gigantesca de te relocar em outra unidade. E aí é onde entra o ponto de vista de uma administradora, né? Quando um viajante contrata uma administradora, como a Quarta Vista, para estar escolhendo seu imóvel que ele está indo. Então, ele tem uma flexibilidade que ele vai ter um atendimento mais rápido, que ele vai ter um suporte 24 horas, que ele vai ter uma precificação coerente com a região, né? Então, tem uma série de coisas, de soluções que a gente traz também para o viajante, além, é claro, isso são nas necessidades básicas, mas também nas necessidades pós-hospedagem, como fazer um passeio turístico, fazer um transfer do aeroporto para o seu imóvel. Dificilmente numa pessoa física, né, quando ele está alugando em proprietário especificamente, o cara vai ter essa gama de contatos, essa gama de serviços que o Quarta Vista consegue trazer e agregar para o viajante. Então, a gente tem uma solução B2B e B2C, né? B2B para proprietários e investidores. Então, esses investidores podem ser, inclusive, donos de hotéis, donos de pousadas, que também já estamos dentro desse segmento de hotelaria há mais ou menos um ano. E também para viajantes que estão indo para uma praia pela primeira vez, está indo comemorar o casamento, né, numa lua de mel, em alguma coisa específica. Então, a gente faz essa conexão entre esses dois mundos. Seria um B2B, B2C. Show de bola. E aí, hoje, a Quarta Vista, a Quave também, né? Mais conhecida como Quave, ela já é uma marca, né?
cara vai alugar um quarto, ele vai alugar uma hospedagem, ele já sabe o nível de experiência que ele vai ter. E não só o local, como vocês entregam isso que você falou, a experiência, né? Tem cantos que vocês entregam serviços a mais, né? Spa, sei lá, babá, outras coisas que eu sei que vocês entregam também, que é outro serviço, não é isso? Perfeito. A ideia é que o cliente ele esteja no poder do seu dinheiro, né? Ele possa ter as opções que faz sentido para ele ou não. Óbvio que temos produtos mais travados, como por exemplo, se você entrar num hotel de 5 estrelas, não faz sentido você vender um hotel desse sem café da manhã. Todas as pessoas que estão contratando aquele serviço, ele já quer café da manhã. Só que diferente de quando você está contratando uma casa, às vezes ele pode ter, seria tão mais confortável eu ter uma empresa chegando aqui para ter uma cozinheira, né? Ter uma faxineira, uma limpeza diária, ele ter aquele serviço mais próximo possível da parte de hotelaria, para que ele não precise, tá durante suas férias entrando ali para lavar um prato, limpar um banheiro, trocar os enxovais da cama. Às vezes não só vai ficar 2 dias, às vezes ficam 7. Então o Quarto à Vista ele vem justamente para tornar essa experiência mais fácil para o hóspede, principalmente para aquele hóspede de primeira viagem, né? Então, assim, ele nunca foi numa região, então ele nunca foi num ponto específico, então ele não tem os contatos daquela região. E muitas vezes o alinhamento da expectativa do hóspede para com o que ele está contratando é muito importante. Então, você pega um grupo de jovens solteiros, você indicar ir para uma região como uma rota ecológica, por exemplo, de Milagres, né? Durante um período que não está tendo eventos, eles vão ter que compartilhar daquele momento entre eles, dentro da casa que eles alugaram, dentro do apartamento que eles alugaram, mas não vai ter tanta uma vida noturna agitada dentro da rota ecológica. Então, muitas vezes você não sabe orientar aquela pessoa que é destino, ele vai chegar lá e vai falar, não gostei de Milagres. Milagres não tá aqui, ficou bem aquém das minhas expectativas. Só que a verdade é que ele foi num período distinto, que esse mesmo grupo de jovens, se fosse numa Semana Santa ou num Réveillon, foi produzido agora um evento pela equipe dos nossos sócios, inclusive Maurício Vasconcelos, já estamos junto com o pessoal da Uidu e da Carvalheira. Semana Santa, uma das melhores do país, como também o ponto de vista do Réveillon dele. Então, o cara já na mesma praia vai ter uma expectativa e uma experiência completamente diferente, dependendo do período que ele vá. Como, do mesmo jeito, a gente pode trazer um caso extremamente diferente para, por exemplo, uma praia como a Praia da Pipa. Se você pega um grupo de famílias, pessoas com uma idade um pouco mais elevada, que não tem aquele pensamento tão jovem, e você joga numa Praia da Pipa durante um feriado, e ele sai para jantar de 7 horas da noite, ele fica extremamente agoniado com aquele ambiente, porque tem 30 mil pessoas andando na rua principal, e fica mais difícil você ter controle de uma criança, e a última coisa que você quer é, durante um período seu de férias, ter que estar quase amarrando o seu filho ali na sua mão, mas você realmente traz uma insegurança pelo tanto de pessoas que estão ali envolvidas. Então, alinhar essa expectativa do que o cliente está contratando com a região que ele está contratando, eu acho que é um dos grandes diferenciais do Quarto à Vista, o que é muito necessário, um atendimento extremamente humanizado, que é executado pelo time da gente de Quave Roxa. Então, quando a gente está falando sobre o cliente, a experiência de viagens, é muito importante isso. A pessoa ter o tato necessário para destinar cada produto para o cliente que está contratando ali. Outra coisa que eu gosto muito de citar, que é engraçado como um cliente tem várias faces diferentes. Então, muitas vezes você está viajando com sua família, outras vezes você está viajando com seus amigos, outra vez você acabou de entrar num relacionamento, você já espera outra viagem, e no mesmo canto você vê várias faces diferentes, né? Então, eu poderia dizer na Pipa, por exemplo, você tem um roteiro para casais, você tem um roteiro para pessoas solteiras, você tem um roteiro para pessoas, uma família viajando inteiro, com os avós, com os filhos, com os pais. Então, tipo assim, é muito importante alinhar e saber o que esse cliente espera em cada uma dessas viagens dele. E eu acho que esse é o grande diferencial para o Quarto à Vista, conseguir reter e fidelizar tantos clientes que a gente tem hoje dentro da casa. Show de bola. É uma ultra personalização, às vezes, né? Da experiência ali, de você ter um trabalho muito mais consultivo. E hoje você tem 2 clientes, resumidamente do que se falou. Você tem o proprietário, que o cara deixa a casa na sua mão, a propriedade na sua mão, e ele não vai se preocupar em manutenção e nada disso, vai ficar tudo por conta de vocês, mas ele vai todo mês ali receber a rentabilidade do aluguel deles, né? E também, quando ele quiser usar, ele vai só reservar com vocês e ter a mesma experiência que o hóspede vai ter, a experiência também personalizada, consultiva, de entender qual o tipo de casa, qual a cidade, a data que ele quer ir, né? Perfeito. E aí você cria um brand sobre a Quave muito mais forte da experiência e do proprietário, na segurança que vocês passam e na experiência toda que vocês passam com isso também.
Eu acho isso muito massa de vocês. Fora a cultura da empresa que eu acompanho desde que nasceu, né? Na sala vizinha do escritório, então eu sei que a cultura de vocês é muito massa, da galera interna. Inclusive, encontrei os meninos na terça-feira e elogiei isso. E eu sei que para ter tudo isso, vocês saíram em menos de 3 anos aí, né? Vai fazer 3 anos, né? 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses agora. Isso. Vocês saíram, sei lá, de 4, 5 sócios ali para 100 pessoas hoje. Perfeito. Eu creio que esse crescimento muito acelerado, né? Vocês, mais que 10, 12 vezes o tamanho em 3 anos aí. 25 vezes. 25 vezes o tamanho, olha aí. E, cara, queria que você pensasse assim, os 3 maiores desafios e aprendizados que você teve durante esse crescimento de 25 vezes em 3 anos hoje. Para refletir. Perfeito. Assim, quando a gente olha do ponto de vista de crescimento, tem uma dificuldade muito grande a gente conseguir assimilar, né, até onde a gente pode ir e até onde a gente não deve ir. Tipo assim, né? Nem devagar demais, nem rápido demais. E eu acho que desde o primeiro momento que surpreendeu muito o crescimento da Quave, né? Quando começou eu e o Sérgio lá atrás, a gente convidou o Alan para estar compondo e lançando a empresa. Não o Alan Joseph, mas o Alan, que também é sócio de Alanzinho no outro projeto, Alan Lidésio. A gente trouxe metas muito claras do que a gente queria chegar até o final do ano. A gente queria chegar ao final do ano com 20 imóveis operando. E quando chegou no final do ano de 2020, né, 3, 4 meses depois do nosso lançamento, essa meta de 20 já estava superada em 3 vezes. A gente tinha, se eu não me engano, era 70 e poucos imóveis operando e mais de 100 fechados. E a gente olhou para aquele mercado e fez, meu amigo, tem um mercado gigante aqui, né? A gente está realmente inserido dentro de um oceano azul, que é a gestão do aluguel por temporada, como tudo no Nordeste, no Brasil. E quando deu aquele passo, né, aquele momento, 2021 foi um ano de tração e realmente se entender, né, testar o nosso produto, conseguir alinhar melhor, conseguir criar uma cultura organizacional que vai ser implementada aqui. Até aqui, ficou muito de minha responsabilidade também criar o nosso modelo de negócio, que é muito bacana, que foi a primeira empresa que eu lancei realmente pensada, né? Então, quando o Sérgio me chamou, era final de abril de 2020. E a gente passou 2, 3 meses só planejando a empresa, quando em agosto a gente lança a empresa. Então, deu para pensar muitos possíveis problemas que a gente ia ter naquele modelo de negócio. E a gente roda a Quave igualzinho até hoje. E aí, qual foi a maior dificuldade, o maior aprendizado, né? Está sendo, na verdade. Foi que toda vida que a gente dava um passo, e crescia mais um pouco, dobrava naquele ano, triplicava naquele ano, chegava alguém pra gente e falava, mas não vai ser sempre assim não, quando você tem 10 é fácil você ir para 30, quando você tem 30 é fácil ir para 100, eu quero ver quando for 300. E a gente sempre crescia muito com esse pensamento, então acabava que a gente corria muito, tipo assim, vamos correr para não travar o crescimento, vamos correr para não travar o crescimento. E diferente do que todo mundo falava pra gente, e pra nossa assim, surpresa e dificuldade também, acabou que o crescimento ele foi se consolidando. Então a gente fez 3 vezes, fez 3 vezes, fez 2 vezes e realmente de 2023 para 2024 a gente está fazendo 4 vezes crescimento. E eu acho que isso, de um ponto de vista, foi bom, porque meio que invalidou aquele pensamento das pessoas. Não é tão escalável, quanto mais você crescer vai ser mais difícil, vai ser complicado vocês manterem o mesmo ritmo de crescimento. Então a gente meio que calou essas pessoas. Só que do outro ponto de vista, que a gente tinha uma segurança financeira muito grande lá atrás, de estar crescendo através de bootstrap, a empresa é break-invada desde o 3º mês da gente, mas você tem um gap de crescimento ali, porque sua margem de lucro, né, seu EBITDA no final do ano é gigantesco, né? Você tem ali 10, 12, 15%. Então, quando você está crescendo 4 vezes, você tem uma exposição de caixa muito grande. Então, o primeiro pensamento primeira descoberta, né? Foi justamente... Não acredite 100% no que as pessoas estão falando. Muitas críticas vão vir baseadas nas relações e atividades que eles tiveram. E por isso ele fala, você não vai conseguir fazer a mesma coisa. Às vezes você vai lá e consegue por acreditar muito fielmente naquilo. O segundo grande aprendizado é justamente esse que eu estava falando agora, que é conseguir dosar isso. Né? Não ver aquela pessoa que traz isso como um alcance impossível, como uma meta, porque você vai conseguir dosar sua capacidade financeira e de escala diante daquilo ali também. Então, tanto é que hoje o maior aprendizado que a gente está é conseguir dosar esse nível de crescimento. Vamos continuar tentando manter 3, 4 vezes por ano nos próximos anos? E se a gente vai frear, até que nível a gente vai frear? E o terceiro e o maior ensinamento, que eu não tinha citado ainda, mas que vai englobar esses dois, que é o mais importante.
independente do que as pessoas pensam e acreditam onde você vai chegar, até porque vão ter muitas que vão te apoiar ainda. E por isso que a gente chegou onde está hoje de maneira tão rápida. E 2, saber sua capacidade financeira. Mas o 3, que o mais importante, independente de qualquer coisa como essa, que time, que cultura está inserido dentro desse aprendizado. Por quê? Porque são a cultura através das pessoas. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha um projeto vitorioso, por mais que você tenha um modelo de negócio muito bem consolidado, eu acho que a cultura por trás das pessoas, eu acho que seria o terceiro e maior ensinamento. Como reter esses principais talentos. Como a sua cultura está inserida dentro desses principais talentos para que você continue chegando lá. Então, acho que o terceiro grande ensinamento foi esse. A aprender a lidar cada vez mais com as pessoas, né? Acho que esse sempre foi um dos meus maiores diferenciais e por isso que, apesar da mudança de carreira várias vezes que eu tive na minha vida, sempre foi liderando pessoas, né, em time. Mas qual é o nível de complexidade quando você sai de um time de 10, 20, 30 pessoas para um time de 100 e como a gente se projeta para um próximo ano de um time de 200, 250 pessoas. Então, acho que o terceiro e último aprendizado é como você consegue desdobrar os seus valores, a sua missão, o seu propósito numa cultura organizacional para estar trazendo essas pessoas para que elas consigam alinhar tanto as expectativas e frustrações das outras pessoas olhando para dentro da empresa, como também 2, se preparar para o momento financeiro que você vive, sabendo dosar essa velocidade de crescimento. Então, quando você tem essa cultura, você resolve os 2 primeiros problemas. Então, acho que são os 3 ensinamentos básicos, tipo, não só do ponto de vista de construção civil, empresarial, mas acho que até quase de vida, né? Uhum. E de relacionamentos interpessoais como um todo, que a cultura e os seus valores intrínsecos nessa cultura que cria a base necessária para que você consiga chegar lá de uma maneira forte mesmo e consolidada, né? Ninguém está pensando... Ninguém não. Muitas pessoas estão pensando em fazer uma startup para vender daqui a 2, 3 anos, 5 anos. Mas quando você pensa realmente em empresas feitas para durar, né? Para que dure ali 50 anos, 30 anos e ter um propósito muito firme, como tem o Quarta Vista, né? A gente não está fazendo simplesmente para conquistei um mercado, agora eu vou vender para uma big tech, sei lá, um Airbnb ou um Booking. Não, a gente pensa no propósito do que a gente pode entregar para o Nordeste brasileiro e na sequência para o Brasil de propósito, de valores, de cultura. Então, acho que isso que precisa estar muito forte e muito alinhado para que não seja Ricardo, né? Seja a Quave, seja o Quarta Vista, não seja Sérgio, não seja Alan, mas sim o propósito que você está criando através de várias outras pessoas. E isso é... Eu sinto muito que essa chama ela vive dentro de todos os Quavers, né? Que é como a gente chama internamente. E eu citava muito isso. A Quave vai virar seu sobrenome. Então, eu tenho certeza que tem diversos colaboradores da gente, heads, que a pessoa chama é o Alan da Quave, é o Lucas da Quave, é a Sofia da Quave, é o Matheus da Quave, a Bárbara da Quave. E isso é muito bacana, né? Lulu nem se fala, né? Lulu é o rosto da gente. Então, Lulu é Lulu da Quave. E... Perdeu o sobrenome, ganhou Quave. Perdeu o sobrenome. Acho que nem perdeu, ganhou um sobrenome. Né? É como se fosse um casamento. Você ganha mais um sobrenome. E isso é cultura, né? Isso é o que pulsa as veias de um empreendedor e faz você sentir, pô, tô no caminho certo. Legal, legal. Então, resumindo aqui, muitas vezes não acreditar no que os outros comentam, né? Perfeito. Acreditar em você, acreditar no potencial do negócio que você está gerando, dosar a sua capacidade financeira, porque eu creio que isso pega muito empreendedor. É porque o cara olha faturamento, olha EBITDA, mas a gente tem que olhar a caixa. Perfeito. Tem que olhar a caixa, né? Então, você pode se enganar facilmente pelo seu DRE se você estiver olhando da forma errada, enviesado, olhando para a métrica errada. Então, olhar a DRE é altamente importante e cultura, cara. Cultura, para mim, é o principal pilar. Já teve, um negócio que a gente tava fazendo que, cara, podia ter quebrado, mas pela cultura segurou a galera dentro da empresa. Perfeito. Tem colaborador que a gente chegou e já fez, bicho, sei lá, num momento difícil nosso, cara, não tá dando aqui, a gente vai ter que segurar as pontas, cara, mas beleza, eu seguro com vocês. E se não fosse a cultura, você talvez não conseguisse crescer tão rápido. Porque é a liga que você dá ali pra galera, né? Você tá juntando e deixando a galera junto. E acreditando no mesmo sonho que você. Vou só acrescentar uma coisa. Talvez você conseguisse até crescer muito rápido. Mas durante quanto tempo? Também. Eu acho que isso que é o ponto de vista de costura. Perpetuidade. Exatamente, cara. E, pô, muito massa, muito massa. Eu ia falar sobre... Vocês, os sócios que eu conheço, né? Basicamente todos... Vocês têm uma cultura muito frenética de estar viajando, né? Porque vocês estão em vários cantos hoje. Vocês estão já em quantas localizações?
Localizações aí você vai me pegar, são muitas. Tipo assim, não sei, mas estados são Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. 3 estados já, mas dentro deles várias praias, vários pontos turísticos. Vários destinos e estamos acabando que estamos inseridos dentro de mais 2 estados que é justamente estudando o mercado para a próxima expansão, né? Que é Pernambuco e Ceará. Então, dentro desse raio aí de... Acho que dá em torno mais ou menos uns 1.200 quilômetros de costa, talvez um pouquinho mais, a gente tá bem presente. Show. E agora eu queria... Acho que a gente abordou bem uma coisa da história de vocês. Eu queria entrar um pouco mais no mercado, porque eu vejo que como vocês viajam muito, principalmente você tem visto muita coisa acontecer no mercado do Nordeste. Você tem visitado várias cidades, você tem conversado com muitas consultoras, pelo que a gente já vem conversando. Eu sei que você vem conversando com muitas consultoras, acompanhando lançamentos, acompanhando o mercado imobiliário nas outras cidades como um todo. E eu queria, Ricardo, se você fosse resumir hoje o momento do mercado imobiliário no Nordeste nos últimos anos e o que você vê nos próximos anos, olhando para o Nordeste. Perfeito. É muito importante você conseguir separar, né, os destinos, porque cada um vive um momento específico, né? Então, por exemplo, se você for no mercado de João Pessoa, você está tendo um crescimento absurdo ali da parte dos flats, apartamentos até no máximo 1 quarto, 2 quartos, pelo momento que João Pessoa vive, né? Um boom de turismo nacional absurdo e uma baixa gama de hotéis para atender esse público, né? João Pessoa, se eu não me engano, tem entre 10 e 15 mil leitos dentro da parte da hotelaria, então precisa que os flats venham para suprimir isso. E isso vem uma crescente absurda dentro do mercado imobiliário, sendo, se eu não me engano, é a 2ª capital do Nordeste que mais lança flats, né? Estúdios, e se eu não me engano são entre 4 e 5 mil por ano, 3.000, 3.400, 3.700, aí teve um ano que foi 4.200. Então, tipo assim, você tem uma gama de lançamentos voltados para flat muito grande. E até então esse mercado está sendo todo absorvido, é uma onda que surfa realmente as imobiliárias. E o grande momento agora para João Pessoa é conseguir alinhar esses produtos no curto, médio e longo prazo. Né? Por quê? Porque não é só vender. Né? Você tem que vender, mas você tem que pensar como esse imóvel vai ser trabalhado lá na frente. Ele vai ser trabalhado como um flat para moradia ou ele vai ser trabalhado como um flat para hotelaria? Né? Esse flat ele tem realmente uma função híbrida, ele consegue tá realmente atendendo os 2 casos ou não, ele está escolhendo um dos 2 casos. Então, quando você vai criando esse produto, quando você vai sentindo as vezes de mercado, é aquilo que eu te falei. Você está só surfando a onda que está vivendo agora porque é o que o mercado está absorvendo, ou você está realmente surfando a onda para chegar em um outro ponto, ou realmente se preparando para aquela onda que está vindo maior ali na frente. Então, alinhar o seu produto ao que o público vai esperar e o que vai ser, né, trabalhado nos próximos anos, acho que é muito importante para que você também não acabe lançando errado, né? O mercado já absorveu a quantidade de flats que tinha e agora eu vou lançar 2 quartos e o cara ainda está lançando flat. Ou vou estar lançando apartamentos maiores de 3, 4 quartos e até mesmo do que separar em qual contexto você está pensando cada empreendimento desse. Às vezes, numa mesma cidade, tem bairros que necessitam de produtos diferentes. Então, por exemplo, quando você vai para o ponto de vista Cabo Branco, Bessa, Manaíra, são apartamentos muito mais voltados a justamente essa necessidade hoteleira, várias vezes, de hospedagem, né? Um produto de hospedagem. Quando você vai indo para outros bairros, como Altiplano, né? E alguns outros bairros de João Pessoa, você já vem vindo com um produto mais moradia, um produto com um ticket mais alto, um apartamento de uma metragem muito maior. Então, você tem um apartamento de 200 metros quadrados, 250 metros quadrados. Então, alinhar esse produto ao que vive cada contexto é muito importante. E entender aquela região. Então, muitas vezes, por isso que talvez, pensando localmente, a Paraíba foi tão vitoriosa em ter empreendedores da região lançando a maior parte dessa gama desses produtos. E a gente pode citar várias construtoras, como a Allianz, como os meninos da GP Setai, né? Então, são famílias, são culturas. Tem Felipe da Alta também, produtos muito bacanas, e vários outros, o Firenze da 20. Então, tem grandes construtoras que elas estão vivendo esse contexto local há muito tempo, então ele entende o que aquela população está absorvendo. Inclusive o fluxo que está vindo de fora também. Então, João Pessoa hoje tem um crescimento absurdo de aposentados, né? Pessoas que estão vindo de esferas como Rio, São Paulo, Brasília, para se aposentar na região de João Pessoa. Aonde essa pessoa quer morar? Né? Ela está inserida em um contexto que abraça ela quer viver como um turista ou ela quer viver mais aquele contexto realmente de um morador pessoense e tal. Então, tipo,
quando você está criando o seu produto, é muito importante disso. Você entender o que o seu público quer e com a dose de risco, né? Porque se você só entende, quantos outros estão entendendo da mesma maneira que você? Quando você toma o risco de ter os insights necessários, os feelings necessários para que você esteja um passo à frente, isso é onde traz um diferencial do seu produto e aí vai trazer o sucesso nas vendas, o sucesso também no longo prazo. É muito importante isso. Os consultores não podem estar pensando só no curto prazo. Esse imóvel ele foi absorvido pelo mercado e foi vendido, massa. Mas alguém está entrando nesse imóvel, ele está conseguindo alugar o imóvel depois de maneira fixa, ele está conseguindo alugar de uma maneira realmente por temporada, e mais ainda, ele desistiu desse imóvel porque a família dele cresceu, ele consegue vender facilmente esse imóvel para comprar outro. Então o metro quadrado ele foi vendido a um preço que ele consegue ser absorvido ainda ao longo do tempo, ou já chegou no limite ali de uma região, né? Por exemplo, você pensar num, sei lá, por exemplo, vou tirar do contexto de uma pessoa agora e trazer para o contexto de Maceió. Maceió na orla urbana de Maceió, como Ponta Verde, Jatiuca, o metro quadrado está chegando a 30 mil reais, 32 mil reais. A gente sabe que tem um gap máximo de mercado aí, né? Tipo, tirando metros quadrados como esse, você só vê no Itaim, São Paulo, Morumbi, né? Na Balneário Camboriú. Então, tipo assim, até onde esse metro quadrado consegue chegar ainda, né? Que cliente está contratando isso? O que é possível? Então, eu acho que é muito importante isso. Você está conseguindo dosar, porque eu acho que é até um pensamento muito apaixonado meu, tá? Talvez tenha vários empreendedores, vários consultores que estão pensando realmente naquele sucesso daquele produto e ele vai fechar a conta, né? Fechou aquela SCP daquela incorporação e pronto. Ou aquela SPE. E botou o dinheiro no bolo. Então, eu tenho uma visão mais apaixonante sobre o mercado, que é tipo, como vai durar isso no longo prazo, né? Qual vai ser meu próximo lançamento? Qual vai ser o meu próximo produto? Então, pensando nesse ponto de vista, eu acho que é muito importante você estar pensando, não é só o sucesso das vendas, mas como o meu cliente vai se comportar com esse produto ao longo do tempo. Porque vão ter outros lançamentos. E você vai alinhar os dois produtos. Então, quando as consultoras contratam a gente hoje, né? O Quarta Vista tem mais de 25 prédios fechados para os próximos 4, 5 anos que está em construção. E quando a consultora contrata a gente, eu falo, é muito importante você ter uma administradora, e seja Quarta Vista, seja outro, mais óbvio, puxando o ponto de vista, né, o peixe para o meu lado, mas porque ele vai literalmente proteger o seu empreendimento, né? Garantir que vai ter uma manutenção adequada, garantir que os produtos estão alinhados, está com a diária bacana, o produto foi bem concebido e vai continuar, né, com essa execução boa ao longo do tempo. Quando você não faz isso, você perde o controle daquele empreendimento que pode acabar, às vezes, manchando o nome da sua consultora, né, dizendo, tem um caso muito emblemático lá em João Pessoa, que é uma construção fantástica, um prédio fantástico, não vou citar o nome para não ser antiético, mas que devido ao uso de pessoas que tinham pilares e pensamentos completamente diferentes daquele empreendimento, acabou tendo um uso muito misto. Então, desde uma pessoa utilizando para hotelaria, outro prezando em uma rentabilidade absurda para conseguir pagar um financiamento, e aí com diárias muito baixas, acaba trazendo todo o empreendimento para baixo. Tem um ponto de vista do morador, tem um ponto de vista do aposentado. Então, você vê um produto que tentou atender muitas pessoas e acabou sem atender ninguém, e hoje está extremamente queimado, com a dificuldade de venda absurda, tendo que trazer um metro quadrado bem mais baixo do que está vendendo hoje apartamentos em planta, de 10, 12, 15 mil reais o metro quadrado. Para vender um apartamento lá, ele tem que vender por 8, 7 mil metros quadrados, justamente por esse alinhamento ter ficado desequilibrado. Então, entrar uma administradora que entende sobre o produto também, como a Quave, junto desse construtor, faz com que ele já consiga entregar aquela experiência que ele tem da região, aquela visão que ele tem da região, com a inteligência realmente de quem está vivendo isso. E é uma das maiores administradoras do Nordeste, com mais de 30 milhões faturados aos proprietários, quase 100 mil noites reservadas. A última vez que eu olhei estava em 94 mil noites reservadas. Inclusive, tem que fazer uma festa lá na empresa sobre as 100 mil noites. Então... Eu vou embora. Bora. Você está convidado já, Alanzinho. E eu acho que isso, né? Tá trazendo os players necessários para estar alinhando bem esses produtos. Show de bola, cara. E uma coisa que no último podcast a gente gravou com o João Gondim, ele falou de 3 dores do mercado imobiliário. Ele falou que era dinheiro, marketing e vendas. E eu queria saber para você, olhando o lado do incorporador, quais são as 3... Incorporador, consultor, quais são as 3 maiores dores que você vê aqui no Nordeste? Ele falou a nível Brasil, mas o que você vê aqui no Nordeste de dores que o pessoal sofre ou acaba, às vezes esquecendo de fazer algo que acaba afetando o resultado, por exemplo, pensar no produto ou pensar na experiência. O que vocês veem que são as 3 maiores aqui no Nordeste?
Cara, eu acho que um primeiro seria entender melhor o produto mesmo e conseguir estar vendo lá na frente, né? Às vezes, não só o Nordeste, mas o Brasil, e a gente tende a olhar para grandes culturas, né? Grandes países emergentes ou não, consolidados, como os Estados Unidos, e tenta copiar tudo que eles estão fazendo. Mas essa cópia, ela realmente é absorvida pelo mercado local? Então, estou dando um exemplo de um fluxo que eu vi muito nesses lançamentos, inclusive de flats. Muitos preparando cozinha dentro de um apartamento de 18, 20 e pouquinhos metros quadrados, 21 metros quadrados. Estúdios, né? Aquele estúdio que é quase para uma pessoa morar. E a gente vem muito alinhando esse produto para falar, pô, esse produto é tão perto de uma unidade hoteleira e você quer trabalhar ele como unidade hoteleira, faz sentido mesmo ter uma cozinha dentro de um apartamento de 16, 18 metros quadrados, né? Diferente de São Paulo, porque esse produto ele atende ao morador e ao viajante, né? Você está ali a 3 quilômetros do seu trabalho, 2 quilômetros do seu trabalho em São Paulo, você demora 1 hora para se deslocar do seu trabalho, tanto é que você vê cada vez mais um crescimento de pessoas que vão andando para o trabalho, vão de bicicleta, justamente para não sofrer com aquele trânsito. Quando você fala sobre o Nordeste, é raro você ter um ponto de 2, 3 km de distância para o outro, que você demore 1 hora e pouco para se deslocar. Então, quando o ponto de vista é moradia no Nordeste, eu acho que as pessoas preferem morar um pouco mais distante, já que eles chegam mais rápido a esse destino que eles querem, e ter uma metragem maior de apartamento para ficar mais confortável. Diferente de São Paulo. Só que pela cópia de ver o que estava dando certo em São Paulo, o cara quer pegar o mesmo produto e vender o mesmo produto aqui. O que muitas vezes vai dar certo, vai ser absorvido pelo mercado, pelo que eu te falei, por uma necessidade urgente e emergente que você tem hoje, certo? Só que ao mesmo tempo, esse produto não foi o máximo eficiente possível, porque você tem muitas vezes uma cozinha que ficou lá ociosa. Então você gastou 10, 15, 20 mil reais a mais de um produto, você tornou a construção civil daquele prédio muito mais lenta do que poderia, quando tem uma cozinha que está agregando em 10% dos casos. Será que então fez sentido ter aquela cozinha? E muito mais, até mesmo o conforto do uso daquele apartamento como um todo. Então você colocou uma cozinha num apartamento de 16 metros quadrados e chegou um hóspede anterior que fez uma fritura ali dentro, que não tem como você coibir ele fazer isso não. Cara, acabou aquele apartamento. Você impregnou o cheiro dentro do apartamento. A parede fica grudenta. A parede fica grudenta, as cortinas ficam, né, ali realmente com aquele odor travado ali dentro. Então, tipo assim, será que fazia sentido ter uma cozinha num produto tão pequeno? Será que não fazia sentido, então, nesse caso, juntar 2 apartamentos de 18, 20 metros quadrados, num de 40 e até mesmo fazer um de 2 quartos apertadinho, que a gente tem produtos de 43 metros quadrados com 2 quartos. A gente já viu isso. Ou ter um quarto-sala mais elaborado, porque essa pessoa vai passar um tempo mais prolongado. Então, eu acho que uma das grandes dores é entender melhor o cliente. Acho que isso é muito mais importante. E não só com a cabeça de hoje, não com a cabeça do presente, mas com a cabeça do futuro. Uma segunda grande dor é, às vezes, a necessidade urgente de você estar entregando um produto. Então, quase todos na urgência, né? Então, eu vou colocar como a terceira grande dor urgência também, né? Acho que o brasileiro ele é muito imediatista sempre. Mas a segunda dor que eu ia estar falando era sobre localização. Eu sinto que muitos produtos eles têm projetos excelentes, arquitetos excelentes, renomados e tudo mais, mas a pessoa está naquela urgência tão grande de lançar para surfar aquela onda, para não perder aquele time, que ele escolhe um terreno que não era o melhor terreno para aquele produto. Pô, ele podia ter esticado um pouquinho a mais e ter uma localização muito mais privilegiada. Então, que isso vai doer muito no longo prazo, né? Então, você escolheu um terreno agora na rua de trás porque tem vista mar, mas será que nos próximos 2 anos vão estar lançando um produto na frente que vai tirar sua vista mar e você vai perder, inclusive, aquela expectativa com o cliente que eu disse, né? O cara contratou uma coisa e já vai ter outra. Então, uma das grandes dores é esse ponto de vista localização. E aí tem dores que é difícil até mesmo para o empreendedor, porque não estamos em cidades extremamente consolidadas, né? Tirando, acho que 2, 3 grandes casos no Nordeste, como uma Fortaleza, como Recife, Salvador. Acho que tem essas 3 grandes metrópoles que a gente poderia citar. Mas quando a gente tira esses 3 grandes centros urbanos, ainda é difícil você ter certeza de qual é a praia do futuro, né? Qual é o próximo destino. Então, em João Pessoa, vai continuar sendo Cabo Branco, Manaíra, Tambaú, como você tinha ali 5, 10 anos atrás? Ou realmente a tendência dessas praias vai começar a emergir para um Bessa, para um Ponta de Campina ou alguns outros bairros que tem ali. Então, é difícil você ter certeza de quais são esses principais pontos quentes e como o turismo ele vai se desenvolvendo, ou também do ponto de vista moradia, né? Como vai se dar essa migração das pessoas. Então,
é muito necessário você escolher bons terrenos entendendo o cliente. Né? Então, primeira etapa, entender o cliente. Segundo, escolher os melhores terrenos e localizações para os clientes que você está concebendo seu produto. E último, perder esse senso de pressa. Né? Às vezes temos essa urgência muito grande, e aí eu coloco até o quarta vista dentro desse ponto também, por querermos nos provar muito mais rápido. Né? Então, essa necessidade urgente de estar se provando faz a gente tomar algumas decisões erradas no curto prazo, que é realmente só visando no curto prazo. E acho que os pensamentos eles são de médio e longo prazo como um todo. Né? A gente tem que pensar em empresas duradouras. Então, eu acho que tirar um pouquinho o senso da urgência, talvez até eu falei o melhor... A melhor lição para mim, né? Eu acho que eu sou um cara muito imediatista, muito ansioso, muito rápido e faço aquilo acontecer. E aí eu tenho muito a agradecer, inclusive, todos os meus sócios, né? O Sérgio, o Pedro, Miranda, Daniel, que eles ficam me puxando para baixo. E, calma, Ricardo, vamos mais devagar. Bota o pé no chão aqui. Bota o pé no chão, vamos pisar um pouquinho. E acho que isso é importante. É aquilo que a gente tá falando sobre cultura, né? Você equilibrar bem o time que você tem dentro da casa. E não só o sócio, mas toda a minha equipe. Agradecer também, né? Pô, todo mundo tá dentro da Quarta Vista. Tem gente que perfil diferente que... Quando acaba dizendo que vai sair da Quarta, cara, a gente chora abraçado. É tipo isso, pô, sai não, sei o quê. E é muito bacana isso. Mas esses perfis diferentes é que criam uma cultura sólida, né? E os perfis diferentes aliviam o seu senso de urgência. Então, se você tem perfis muito iguais, muito parecidos com você, as urgências vão ser parecidas. E se as urgências são parecidas, você vai dar prioridade àquela urgência. Mas quando você tem perfis diferentes, você tem sensos de urgências diferentes. Um está mais preocupado com o comercial, o outro está mais preocupado com o marketing. Por exemplo, assim, conheço o João de perto, junto com você me apresentou ele. Então, você pode ver que as 3 grandes dores que eles trouxeram todas voltadas para uma mesma coisa. Vendas, funding, dinheiro e marketing. Os 3 são praticamente da base de um mesmo pilar. E eu tenho certeza que o João, em diversos momentos, quando ele está concebendo a empresa, ele pensa um cara que tá pensando a dor do lado diferente do comercial dele, que está pensando do ponto de vista operacional. O cara do ponto de vista operacional, a dor dele não é marketing, não é vendas e não é funding. Às vezes a dor do cara, meu amigo, eu preciso fazer isso operar, eu preciso organizar a casa, eu preciso estar aqui. E muitas vezes o problema não é dinheiro. Às vezes o problema é excesso de dinheiro. Contratei gente demais e não estou conseguindo organizar a casa. E às vezes o problema é estar ali entre as relações profissionais. Então, quando você sabe equilibrar bem, né, os sócios, então ele vai ter um ponto de vista totalmente diferente do meu e do John, que eu acabo pensando muito parecido com ele também. Eu sou esse cara do comercial, né? Por isso que eu estou na posição que eu estou no Quarta Vista, mas você traz outras pessoas que estão trazendo necessidades diferentes. Então, ter esse time diverso para que você perca o senso de urgência de tudo que você acha que é urgente, para você começar a alinhar sobre uma meritocracia de urgências, realmente quais são os assuntos sensíveis para você estar lidando com eles ali num ponto de vista urgente para o que é urgente, né? Pronto, aprendi isso com um colaborador, né? Ele, Ricardo, quando tudo é urgente, nada é urgente. Então, quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, elenque as prioridades não sobre seu ponto de vista, né? Não sobre as suas lentes, mas sobre o ponto de vista de um time diverso e com habilidades diferentes que vai fazer o sucesso, eu acho. E show de bola, cara. Isso aí você tem que muitas vezes trabalhar muito o ego, né? Pra escutar. É muito disso. Pra escutar e deixar que o outro tome a posição no seu lugar ali. Principalmente quando você vai crescendo. Você tem que deixar as posições e tem que botar outras pessoas pra ali. E tem que escutar que muitas vezes a gente não tá certo e a opinião da outra é muito mais importante que a nossa naquele momento. Sim. Isso é muito importante a gente trabalhar como empreendedor e a gente vê isso no mercado, algumas vezes a centralização, né? Que a gente dá as coisas, das responsabilidades. Cara, você falou de alguns erros. Então, resumindo as dores que você viu, assim, é tipo, entender melhor o cliente antes de construir o produto. Eu vejo um erro também na galera muito nisso. Algumas empresas aqui, elas não focam tanto em ter um bom estudo de mercado. Ou às vezes não quer investir no estudo de mercado, a gente até comentou sobre isso, não quer investir no estudo de mercado para fazer o produto, cara. A gente gravou um vídeo sobre isso ontem, inclusive, sobre o estudo de mercado, porque, tipo, às vezes eu vou fazer um produto que eu vou investir, sei lá, 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões no produto, e eu não quero pagar, sei lá, 30, 40, 50 mil numa pesquisa, porque é no início da obra, eu não faturei nada ainda, né? Eu não sei se você vê muito isso também. E qual a importância você vê disso? Você já pegou um empreendimento que tinha estudo de mercado, você pegou um que não tinha e você viu diferenças? Qual é a sua opinião sobre? Cara, total. Então, tipo assim, desde, por exemplo,
O cara fazendo um produto totalmente nichado para hotelaria e o cara não tem uma rouparia no corredor. O cara não tem um elevador de serviço que caiba um mobzinho junto com 2, 3 pessoas. Então, é literalmente isso. Você estudou zero mercado. Como também eu vou trazer um ponto de vista... Pessoas que querem fazer esse estudo de mercado sem pagar também. Então, tipo assim, muitas vezes tem um sócio que é o Renan, de João Pessoa, tá puxando muito minha orelha agora. Renanzinho lá, um dos maiores imobiliários da região. Eu ia falar corretor, ele odeia quando eu falo só corretor. Assim, aí ele fala, cara, é muito mais que isso, né? Quando você se resume exatamente uma coisa, é muito mais que isso. Eu vi, o cara botou até uma sala com projeção lá, eu vi no Instagram. O Renanzinho tá à frente do mercado, como um todo, assim, um cara muito visionário, excepcional em venda, um dos melhores corretores que eu conheço, mas além de corretor, empresário mesmo, que é como ele, inclusive, quer ser visto, né? Quando eu for gravar a temporada... Porque a ideia é fazer itinerante, né? A gente tá gravando a temporada Natal, mas a gente vai gravar João Pessoa, Recife, Bahia, Fortaleza. E aí, quando eu for gravar lá, eu vou falar pra gente gravar com ele lá. Cara, eu tenho certeza que vai ser um prazer. Ele é extremamente falante também, tem uma visão muito boa do mercado, vê as coisas num ponto de vista diferente. Com certeza vai ser um ótimo podcast aí também para os incorporadores estar olhando. Mas o que ele chamou muito minha atenção e puxou minha orelha é que eu sou o bonzinho. Eu sempre penso que a gente está plantando muito para colher lá na frente. E ele já sabe, né? Quem realmente está apto a se tornar um cliente, um possível cliente para você no futuro. E aí fala, cara, Ricardo, tem que parar de só sentar, às vezes, para apresentar. Você está prestando uma mega consultoria ali para a pessoa, alinhando esse produto. Como, por exemplo, aqui vale uma coisinha, aqui não vale. Aqui está faltando isso no seu corredor, aqui não falta. Aqui o corredor devia ser mais espaçado, falta uma loja, um café da manhã lá embaixo. E eu chego, acabo tendo uma reunião de 3, 4 horas e ele fala, Ricardo, seu tempo é caro hoje, para de prestar consultoria de graça. Não somos uma empresa de consultoria, somos uma empresa para os nossos clientes. Né? Tanto é que, tipo assim, se quiserem contratar o Quarta Vista, vamos aqui melhorar meu produto e vamos embora, eu não vou fazer isso. Né? O nosso intuito está justamente entrar nesses prédios que a gente consiga estar participando do produto meio e fim. Até porque não são as decisões isoladas que tornam um produto perfeito e apto. É a continuidade, né? É como se as decisões isoladas fossem a ideia. Então, ele tem a ideia daquele produto. Então, ele vai ser perfeito para a hotelaria por causa de X, Y e Z. E, às vezes, aquele produto está apto à hotelaria, né? Tá? Ou apto ao aluguel por temporada, ou apto à moradia. Só que como vai ser a execução disso, né? Então, por isso que o Quarta Vista vem. É muito fácil, às vezes, o cara perguntar para mim, devia ter cozinha ou não? Aí eu falo que não tem que ter. E o cara não botou a gente para gerenciar, posicionou depois o produto para um cliente errado, e depois fala, a culpa foi do Quarta Vista que me orientou errado. Não, irmão, então, tipo assim, entre a concepção da ideia e a execução, tem um mundo aqui, né, de distância. E é muito importante as suas decisões estar alinhadas com o seu operacional. E se não tiver, as suas decisões vão ter sido erradas, né? Você não pode, você pode ter a maior visão do mundo e você pode estar indo para o lado errado. Eu cito muitas grandes empresas, né? Tipo assim, você pega uma Kodak, a maior empresa de fotografia até os anos, sei lá, 90, 2000, absurdo. Tiveram 2 oportunidades e, se eu não me engano, até criaram uma câmera digital, mas não destinaram os esforços ali realmente. E você chegou várias outras, né? E desempenhou ali a função e acabou roubando aquele mercado gigantesco de uma Kodak. A Sony passou longe. Uma Sony, exatamente, uma Canon, né? Então, uma Nikon. Então, se você não está alinhado, né, com isso e com a execução, às vezes passa até a ideia no seu colo, mas outra pessoa vai executar ela melhor que você. Pronto, um Yahoo e Google, né? O Yahoo teve diversas oportunidades de comprar o Google ali, as pessoas chamando eles de doido e tudo mais, e o Google não vendendo. E depois você tem um produto do Google 50, 100 vezes, 1000 vezes maior do que o outro. Então, acho que isso, a execução, ela vai muito além da ideia. A ideia pode estar perfeita. Se a execução não for coerente com aquela ideia, né? Se não tiver todos os desdobramentos necessários para que consiga essa execução, você não consegue. E achar que aquele mundo perfeito não é. Então, eu acho que isso é a grande diferenciação de um empreendedor e de um propósito. Às vezes, você tomou até a decisão errada. Às vezes, a sua ideia estava até errada naquele primeiro momento. Mas você acredita tanto naquilo que você vai fazer dar certo. Eu vi, inclusive, uma frase, se eu não me engano, foi o Alfredo Soares, que ele falou, às vezes, aquele empreendedor nato, né, de coração, que só tem o plano A e plano A, é muito mais forte do que o cara que tem o plano A, B, C, D, J, extremamente meticuloso. Mas quando o cara ama aquele projeto e está lá, não importa, meu amigo.
ele vai fazer o plano A dar certo. Então pode dar errado, o cara pode falar, pô, o cara tá perdendo tempo ali, mas ele acredita tanto e vai fazer um giro tão grande que quando você vai ver, o cara alcança o sucesso. E depois que você alcança o sucesso, todo mundo chega para falar, né? Ah, ele nasceu para isso. Ele sempre estava no caminho certo. E quando você estava ali no caminho, no meio do campo, levando porrada, todo mundo dando porrada e tudo mais. Então é muito fácil você estereotipar e endeusar o sucesso, né? Você colocar numa prateleira inalcançável. Eu falo muito isso também. É uma passagem que tem, se eu não me engano, em Outliers, tá vindo Daniel Goleman, não é Daniel, é Malcolm Gladwell. Ele escreve exatamente tipo, que uma passagem de Mozart, que um cara chega para ele e fala, pô, eu daria minha vida para tocar piano que nem você. E aí ele fala, eu dei. Né? Então, tipo assim, acabou. Você endeusa muito o sucesso, você endeusa muito o talento, como se fosse uma coisa que o cara estalou os dedos e né, compõe como Mozart, ou toca como Mozart. Mas, meu amigo, tem uma vida até você alcançar aquilo ali. Eu posso estar errando o escritor, inclusive, e talvez o pianista, mas acho que o pensamento é muito importante e a mensagem era essa que realmente deve ficar, né? Não endeusar o talento, né? Ver que o processo ele é mais importante do que a concepção da ideia e mais importante do que o talento, né? Acho que essa execução que você vai estar fazendo dentro do produto que você seja da construção civil, e seja de qualquer outro campo do empreendedorismo como um todo, você tem que estar muito alinhado com isso. Cara, e tem, inclusive isso, uma vez eu vi um empreendedor falar e me pegou muito, tipo, não se apega à ideia, se apega ao propósito. Do que tu quer fazer e não como tu vai fazer. O como ele vai mudar. Agora, o que tu vai fazer, não. O que tu vai fazer é o teu propósito da empresa. O que tu vai realizar para aquilo ali. Agora, o como tu vai fazer vai mudar no meio do caminho, cara. E tem uma estatística, tem um livro, a parte da startup enxuta, né? Lean Startup. E tem um cara que ele pegou e aplicou o método do Lean Startup em mais de 500 empresas e escreveu o livro Comece Sua Startup Enxuta, que é pega o método e vai para a prática. E ele fala que, tipo, se eu não lembro a métrica exata, mas é 93%, pelo que eu lembro, das empresas, das startups, elas mudam o seu modelo de negócio ao longo do caminho, elas pivotam. Sim. Porque quando vai para a prática, ela vai ver que é totalmente diferente do que às vezes o cara tá idealizando. Porque às vezes a gente tem um processo de validação que é tipo, eu tô tendo essa ideia. Mas, cara, quem vai usar a produção? Sei lá, outras 1000 pessoas que têm ideias diferentes da sua. Perfeito. Necessidades diferentes da sua, coisas diferentes da sua que... É isso que a gente tá falando. Às vezes o cara vai lançar um imóvel pensando do jeito que ele vive. Do jeito que ele acha que é porque ele viu um amigo dele que veio passar um dia na cidade e ele acha que vai precisar de um flat assim porque o amigo trouxe a mulher e o filho, mas a cidade tem muito mais gente jovem vindo, mais gente universitária visitando que não precisa. Perfeito. E aí, às vezes, a gente acha que a nossa ideia é o que vai rolar, mas por isso que eu vejo a importância de pesquisa no mercado, estudo que a gente tá falando. Entendeu? Porque você vai entender o cliente, cara. Você vai entender o cliente. E às vezes a gente vê a diferença de um empreendimento que não tem e um empreendimento que tem estudo no mercado. Discrepante, pô. Discrepante. E às vezes a gente vê muito também incorporador, consultor. Não, mas eu sei, eu falei com os corretores aqui do lado, eu fiz aqui, eu fiz umas pesquisas minhas. E a gente vê muito isso, né? Cara, tem um livro também que cita muito sobre isso, que é Muito Além da Sorte. Às vezes você entender o cliente tem uma necessidade muito maior ali. E ele falava, por exemplo, sobre os clientes que contratam milkshake do McDonald's. Então, tipo assim, às vezes você pensa, o momento que o cara vai mais contratar uma sobremesa ali pós-almoço ou no jantar, porque o milkshake é quase visto como uma sobremesa, né? E aí não, a necessidade daquele cliente é pensar, pô, o milkshake é feito com leite e eu vou comprar aqui numa passagem de um drive-thru para ir até o trabalho tomando esse milkshake para sanar minha fome. E vai sanar muito melhor do que eu comer um hambúrguer de 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, naquele pensamento quase que saudável ali. Mas não que o milkshake seja, né? Okay, né? Mas ele meio que tem aquela desculpa. Tô tomando um milkshake com leite, né? Com sorvete e tal. Mas entender o cliente, ele é... acho que dos pilares principais do empreendedorismo. E às vezes preparar esse cliente. E como você citou, quase todos os casos, a empresa não começa fazendo a mesma coisa que ela termina. Principalmente aquelas que a gente olha realmente as grandes mundiais, né? As que estão ali feitas para durar mesmo há anos. Então, é raro um caso como a Coca-Cola. O cara faz refrigerante há 100 anos, né? Sei lá. Mas se a gente pensa todas as outras, é quase o propósito ele é o mesmo, mas o produto ele vai mudando ali. Então, ele começa como uma rede social voltada para jovens universitários de Harvard, né? E depois ele sai para um
uma parte de fotografia, depois um aplicativo de mensagens, depois um universo que conecta as pessoas através de um metaverso, né? De uma correlação entre um digital e o pessoal, né? Então, tipo assim, o produto ele vai se moldando de acordo com esse cliente, ele vai mudando, do mesmo jeito se a gente pensar um HP, do mesmo jeito se a gente pensar uma Sony e várias outras empresas que elas vão se moldando aí. Só que o que eu acho é que muitas vezes o empreendedor, ele existe... Para mim, existe o empreendedor e existe o empresário. São quase coisas distintas. Né? O empresário ele está pensando realmente qual é a dor que eu estou sanando e como eu vou ganhar dinheiro com isso. Né? E o empreendedor, pelo menos assim, de coração, de peito, ele tem um propósito muito alinhado. Então, ele vai mudar e não tem problema. Inclusive, se ele perder dinheiro, se ele voltar. Mas é aquele propósito que eu quero alcançar. É aquela marca que eu quero deixar num contexto local, num contexto de funcionários, de colaboradores ou num contexto de mundo. Então, eu acho que é isso. E é óbvio que o melhor cenário do mundo é você conseguir casar o empreendedor com o empresário, né? Que aí realmente vai ser duradouro. Mas entender o cliente, com certeza, é extremamente necessário do ponto de vista da construção civil, de qual que seja. Um dos principais pontos que a gente vê no empreendedor, no empresário, que faz a diferença é a convicção. Sabe? Que eu vejo assim. Inclusive tem aquela série que uma vez eu acho que a gente tava comentando do cara da WeWork, que quando ele tá começando, ele vai vender meio que a startup dele lá pro cara. Sim. E o cara faz, cara, eu não compraria a tua startup, mas se tu botasse tua confiança num potinho, eu compraria a tua confiança. Porque, tipo, o que faz muitas vezes o empreendedor é ele ter a coragem de bater no peito e a convicção de que aquilo vai dar certo. Mesmo o cenário dizendo que não tá dando certo, você dizer, meu amigo, vai, a gente vai dar um jeito. Você vê como é as reviravoltas, né? Agora, ele querendo comprar de volta a WeWork, depois de todo mundo dizer que a WeWork tá falida, mas tanto que ele acredita naquilo. Acabou que a gente está citando muito o livro, né? E, se eu não me engano, é Empresas Feitas para Vencer. O Jim Collins, ele tenta elencar várias coisas diferentes e ele diz que ele queria muito dizer que o perfil de uma pessoa não poderia ser o resultado para uma empresa realmente chegar lá ou não. E ele fala, cara, não tem como. Um grande líder faz uma empresa chegar lá. Então, isso é um exemplo de Adam Neumann, num cenário que todo mundo estava dizendo que não fazia sentido e tudo mais, naquela loucura imersa dentro da cabeça dele, ele fazia o impossível dar certo, né? A frase de Steve Jobs também, né? Somente os loucos capazes de achar que podem mudar o mundo são os que vão mudar o mundo. Então, tipo assim, eu acho que vai muito nisso, né? É até quase um ser mistificado que ele acredita tanto no propósito que ele vai fazer isso dar certo. Então, não se desestimulado porque as pessoas estão dizendo que não vai dar e não acabar que por se sentir também às vezes desafiado demais, não trazer uma dose de crescimento mais rápida do que você consegue correr. Mas tem uma frase muito impactante que foi justamente que eu vi recentemente do... Esqueci o nome dele agora, mas que é o CEO do Airbnb, que é o... Esqueci o nome dele. Tudo bem, tá de boa. Mas... A galera pesquisa no Google. Eu tô tentando lembrar porque tá aqui na ponta da língua, mas não tá vindo. Eu nem tento, que eu sou muito ruim com o nome, então eu só falo. Mas ele posicionou agora uma frase... Tá aqui, não tá conseguindo vir. Mas foi muito forte e não foi nenhuma frase. Ele posicionou um acontecimento que teve na vida dele, que era justamente na fase inicial do Airbnb. Eu não me lembro se era no segundo ou no terceiro ano dele, mas ele estava tentando captar $150 mil num valuation de 1,5 milhões de dólares, ou seja, não é nem um valuation grande para uma startup. Hoje o Airbnb é avaliado em mais 100 bilhões de dólares. Então, tipo assim, olha aí, a gente tá falando de 100 mil vezes mais do que ele estava tentando captar naquele momento. Olha como é absurdo. E a frase do fundo que ele teve de volta foi estar dizendo que não acreditava, que para o fundo que ele estava começando, não acreditava no modelo de negócio dele, não achava que tinha um mercado tão promissor e tão relevante para aquilo, e que se não estava alinhado com a tese dele, desejava muita sorte para o que estava para vir junto na vida dele. Mas olha que coisa sensível, né? E o cara, em 15 anos, aumentou a empresa 100 mil vezes, né? Então, tipo, é muito surreal. É muito surreal. É muito impossível, né? E... Impossível, né? Muito impossível. É isso que é... Que tipo, é o que você falou. Quando você acredita muito numa coisa, você vai fazer o impossível, né? E o impossível, muitas vezes, ele tá no campo teórico. Ou, muitas vezes, no campo teórico, aquilo não é impossível. Mas alguém já fez? Então, até alguém fazer, aquilo vai ter um status quo de impossível. Até chegar alguém lá que faça. Mas é isso.
Acho que é muito importante isso. Cara, a gente fugiu um pouquinho do mercado imobiliário, foi para empreendedorismo. Mas todo mundo é empreendedor, então todo mundo que está no mercado tem que estar com essa veia de empreendedor também. A gente está dentro do tema ainda. Sim. E a gente falou das dores, falou do tudo isso. E eu queria saber, cara, nessas conversas com... Acho que já tá perto da gente finalizar, mas essas conversas com os consultores, com os incorporadores, você tem muito. O que Ricardo mais aprendeu nos últimos meses, anos aí, conversando com isso no desenvolvimento desses projetos? O que Ricardo mais aprendeu conversando com os consultores que mudou a forma de você ver o mercado, por exemplo, mudou sua visão de, tipo, fazer um projeto que dá certo? Perfeito. Na conversa com os consultores, eu vi muito sobre um crescimento de marca, né? Marca cada vez mais é mais absorvida pelo cliente. Então, não adianta você estar lançando um produto isolado, um prédio isolado. É como se o próximo prédio vendesse o prédio anterior e o prédio seguinte vendesse esse próximo que está vindo. Então, eu acho que hoje, independente do segmento que você esteja, você tem que falar sobre branding. Qual é o branding daquele prédio que você está lançando e qual é o branding que você está lançando da sua empresa como um todo, né? Como sua empresa conversa com esses prédios que estão sendo lançados. Então, muitas vezes você tem que fazer até, inclusive, uma reestruturação de todo o seu marketing, né? Para se posicionar para aquele produto que você está lançando. A gente viu o pessoal da Setai, né? Fez um puta prédio lá com Ferrari, com tudo. Lançou Perfeito. O prédio da Pininfarina. Aquilo ali foi uma aula de branding, né? Com certeza. Inclusive adaptação, né? Você tinha um grupo GP, que era muito mais voltado a unidades populares e tudo mais. Ou é o grupo Setai, eu posso estar errando. Uhum. E aí eles fazem esse rebranding, fazendo GP Setai, justamente desses novos produtos que estão vindo, né? Que é justamente um produto de maior valor agregado, realmente com um ticket maior, chegando até mesmo a marcas extremamente consolidadas, como a da Ferrari. Mas eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a localização importa demais. Uhum. Isso quando eu ainda estudei engenharia civil lá na UFRN, teve um professor que eu nunca esqueço dessa lição que ele deu. Ele chegou para a turma e fez: quais são as 3 coisas mais importantes na construção civil? Aí todo mundo, vendas, não sei o quê, marketing, papapá. Ele, localização. Qual é a segunda coisa mais importante? Todo mundo, vendas, não sei o quê, construção, custos, engenheiros. Aí ele, localização. Qual é a terceira? E todo mundo falou, localização. Não adianta você ter o melhor produto, não adianta você ter o melhor branding, não adianta você ter a melhor equipe, se você tiver mal localizado. Então você vai ter que gastar muito mais em equipe, você vai ter que gastar muito mais em branding, você vai ter que gastar muito mais. E tá mal localizado. Não é só tipo, a construção civil tá vindo para cá e eu tô lançando um prédio aqui. Isso não é tá mal localizado. É mal alinhado com o seu propósito, né? Então, às vezes, você está lançando um produto de baixo valor agregado, numa região muito cara. Então, o seu produto vai acabar aumentando o ticket dele também. Então, localização é esse alinhamento sobre o ponto que você está escolhendo para o produto que você quer lançar. Então, pelo menos eu tirei assim como um entendimento dele, né? Até porque não seria só localização e vender o prédio e pronto. Se você tem uma excelente localização, mas o produto está ruim, não adianta de nada. Então, tipo assim, mas a localização é o ponto, é como se fosse o primeiro ponto. Tipo assim, eu decidi o cliente que eu quero atender, pronto, beleza. Aonde esse cliente quer contratar? Esse cliente quer contratar aqui. Depois o segundo ponto. Beleza, qual é o ticket que esse cliente quer pagar? Quais são os projetos que eu tenho que ter complementares para que atenda essa necessidade desse cliente? E aí, como a gente estava falando, de curto, médio e longo prazo, nunca entregando um produto só para o hoje, mas pensando num produto realmente de longo prazo. E eu acho que uma terceira grande lição, aprendendo com os empreendedores, é que não tem como deixar, né? Como a experiência conta também. Então... assim como eu, você é muito jovem também, ainda mais que eu, mas é muito comum quando eu estou sentando com os grandes incorporadores, eu ser a pessoa mais jovem da mesa, né? Então eu tenho ali 30 anos e o cara tem 50, tem 60, tem 70. Eu acho que aprender com essa experiência, né? Aprender com 30 anos de mercado, de 40 anos de mercado, foi com certeza uma grande lição. Principalmente porque tem coisas que não mudam. Então, citando agora um empreendedor, não no ramo da construção civil, mas eu estou com um esquecimento de nome agora absurdo. Mas Jeff Bezos da Amazon,
ele falou isso durante o momento. Quase sempre a gente está pensando sempre no que vai ser, qual é o novo, qual é o diferente, qual é o hiperescalável. E uma das grandes respostas que ele teve dentro da Amazon durante um certo tempo, que sempre estavam cobrando inovação. Então ele tinha ter feito a inovação do Kindle, tinha feito a inovação de um grande site de e-commerce com entrega rápida. Mas um grande diferencial que ele fez, cara, às vezes as pessoas têm que parar para pensar o que não vai mudar nos próximos 10 anos. O que não vai mudar nos próximos 20 anos. Né? Então, isso é muito forte. Quando você está conversando com grandes incorporadores, pessoas que estão ali no mercado há 30 anos, você tem que ter a sensibilidade necessária para entender também o que não vai mudar. E você se agarra com esses valores. E aí é onde mora o ponto de vista da inovação. Às vezes a inovação não é o produto deixou de ser um apartamento e se tornou uma rede, 2 pau de madeira que você tá ali na beira da praia. Não é essa mudança absurda. Mas é tipo assim, às vezes é só uma virada de chave. É um prédio que era extremamente voltado para o interior do seu apartamento e começa a ser voltado para fora do seu apartamento. É um prédio que era muito mais visto num ponto de vista de fachada e agora se torna um ponto de vista mais inteligente, né? Era uma concepção de um quarto que deveria ter no mínimo 30 metros quadrados, mas agora você consegue pensar num quarto de 18 com a sala 12 metros quadrados maior, ou com a varanda de 12 metros quadrados maior. Então são aqueles mini movimentos de integração de varanda. Aí depois separamento de varanda, né? Então, separação, perdão. Então, tipo assim, eu acho que você tem que aprender com a experiência e saber, diante do ponto de vista da experiência, aonde está a inovação. E aí, a inovação mora em tudo isso que a gente conversou aqui, né? De você estar com a cultura alinhada, você estar com um propósito alinhado, você estar com as pessoas certas, você não ter um ego inflado para que você só veja o que você está vendo, você conseguir ter discernimento necessário para ver que aquela visão que você está tendo diferente de todo mundo não é ego, e sim uma percepção, um insight extremamente inovador que ninguém está sentindo, mas que você sabe que aquilo vai dar certo. E se você sente que aquilo está certo, você... É quase aquela oração também, né? Deus, me dá sabedoria o suficiente para mudar as coisas que eu posso mudar e aceitar as coisas que eu não posso. Então, tipo assim, do ponto de vista do empreendedorismo, acho que é quase a mesma coisa. Me dê sabedoria o suficiente para eu saber lutar pelas coisas que eu acho que eu tô certo, mesmo todo mundo dizendo que eu tô errado, e sabedoria o suficiente para aceitar que eu tô errado e todo mundo tá certo. Então, acho que essa seria a última lição para fechar, que vai muito dentro da construção civil, não se agarrar com os valores extremamente atemporais, né, e tudo mais, porque aquilo é a base para a inovação que está vindo, a base para os próximos produtos que estão vindo. Mas você tem que aprender com essa experiência e realmente entender para onde vai o mercado e o que você quer executar com tudo isso. Show de bola, cara. Aí você chega fechando, hein? Que bom, que bom. E... se você... eu ia perguntar cases que eles ensinaram também, mas isso aqui já é aprendizado pra caramba. Então, se você fosse Ricardo, montar um empreendimento hoje, você olharia pra localização, cliente e o que não muda no mercado e o que eu posso mudar no mercado. Perfeito. Acho que você resumiu perfeitamente. Não preciso falar mais nada para fechar. É exatamente isso. Eu acho que eu olharia exatamente essas 4 coisas. O que eu tenho sonho de mudar e por que a gente vai fazer isso. E aí volta para a proposta. Eu acho que, tanto do ponto de vista da construção civil, o Nordeste vive um momento absurdo, né? A pandemia, apesar de muito impactante em diversos setores, inclusive no da construção civil como um todo. Do turismo muito também. Ela trouxe holofotes para a gente absurdo. Você vê que você consegue chegar no Nordeste pagando uma passagem de R$1.500, R$2.000 ou numa promoção 300, 400, 500. E você consegue ter uma gama de experiências que você gastaria muito mais para ter lá fora. 4, 5 vezes mais, principalmente com o peso da moeda do jeito que está hoje. Né? $1 de R$5, um euro de quase 6, né? Uma libra de muito mais 6. Então, tipo assim, você tem um poder de compra muito maior aqui no Nordeste e no Brasil como um todo. Então, viver isso é muito importante. E foi muito importante as pessoas verem isso. Né? Faz sentido eu viajar e conhecer melhor o Nordeste. Então, isso trouxe um gama de possibilidades muito grande para a construção civil e que está vivendo e surfando essa onda
de apartamentos voltados para hospedagem, para hotelaria, para tudo. E todo esse movimento que acontece traz mais dinheiro para a cidade e também desenvolve outros setores, educação, né, esporte, saúde e outros pontos. A construção civil é um dos grandes pilares de tudo isso. E eu acho que para fechar mesmo, é pensar nisso, né? Independente do que eu estou fazendo, qual é o meu propósito com cada uma dessas atitudes. E eu vejo só sobre esse movimento que você falou, tem alguns movimentos que a gente vê no Nordeste hoje, né? Eu conversei com algumas pessoas, por exemplo, que trabalhavam de home office e vieram passar, sei lá, 6 meses morando no Nordeste, de cidade em cidade, de praia em praia, conhecendo. E muita gente começou a visitar mais, muita gente de São Paulo, Santa Catarina, estados mais do Sul, Sudeste, começaram a investir mais, a gente vê um movimento de investimento maior, porque a pessoa consegue investir para ter uma rentabilidade daqui, com o turismo do Nordeste que está sendo muito mais valorizado, como também pessoas querendo vir passar férias aqui. Então, tipo, eu tenho minha casa, ela rentabiliza e ainda passo férias lá. E ainda levo meus amigos para passar férias lá, né? Então, eu vi esse movimento também muito mais... Eu vejo esse movimento muito mais no mercado de hoje, de pessoas do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, investindo mais no Nordeste, descobrindo o país que é o Nordeste, né? Porque o Nordeste é um país, um tamanho do país, né? Absurdas e belezas naturais absurdas que você às vezes tem que sair, sei lá, para uma Cancún da vida, para uma Bahamas da vida, para encontrar uma praia muitas vezes tão bonita quanto a gente tem aqui em alguns locais, né? Perfeito. Então, tá sendo muito melhor explorado agora o Nordeste. Rodou muito esse meme, né? Que era a comparação das praias, né? Às vezes você viaja quilômetros e quilômetros para ver um ponto que você tinha no Fernando Noronha, você tem em Maragogi, ou você tem aqui em Pipa. Então, isso é absurdo. As praias da gente realmente tá num contexto de 2 grandes coisas, eu cito. De belezas naturais e de ponto de vista geográfico. Né? Principalmente quando a gente fala de Nordeste, você tem praticamente 365 dias por ano de sol. E você vai viajar, às vezes, para outras praias, como na Europa, que você tem um intervalo ali de 3, 4 meses, que é extremamente habitável e voltado para o verão. No Nordeste, você tem isso durante o ano inteiro. Então, cara, isso é absurdo, né? A possibilidade que você tem para viver aqui e para alocar também, né? Temporada, logo o ano todinho tá alugando. Perfeito. Então, Ricardo, só para a gente finalizar, se você pudesse entregar uma mensagem para as pessoas, que mensagem seria essa? Você pode até... No seu caso, como eu sei que você é dos dois lados, eu vou deixar você entregar uma para os empreendedores e uma para os construtores, por exemplo. Perfeito. Para os construtores, eu falaria que... Eu acho que pense bem naqueles 4 pilares que a gente citou, né? Localização, cliente, propósito, aprendendo com o que já houve e o que você quer mudar. Acho que esses 4 você marca, resumiu, né? Muito bem mesmo. E marca, e aí marca vai para os 2, né? Você tem realmente ter um branding muito alinhado com o que você quer entregar. Senão as pessoas não vão estar nichadas o suficiente para contratar o seu produto, ou você vai estar desalinhado com aquelas expectativas que estão sendo geradas ali. E para os empreendedores como um todo, inclusive para os consultores também, tenha já muito alinhado com o seu propósito. Né? E seus valores são o que vai fazer com que você chegue lá. São suas armas para isso. Se você está muito alinhado com o seu propósito e seus valores com isso também, as decisões já são mais fáceis. Né? Acho que tanto para um construtor como para um empreendedor como um todo, a coisa mais difícil é: eu deveria fazer isso ou não? Eu vou me arrepender se eu fizer isso ou não? E quando você tem os valores, né, bem alinhados com esse pensamento, com esse propósito, fica mais fácil a decisão. Então, não é um ganho financeiro que vai fazer você decidir por aquilo agora. Né? Não é um momento, a minha imagem vai ser mais benquista agora, mas tá alinhado com os meus valores, está alinhado com o meu propósito. Então, se você escolhe bem, né, esses valores e propósito, todas as decisões que vocês vão ter subsequentemente vai ser mais fácil, né? Será mais fácil e você vai estar mais apto e numa jornada muito menos desgastante para que você consiga chegar lá. E outra, escolha as pessoas certas para estar no barco junto com você. Se você estiver com as pessoas juntas certas no barco, quando você fraquejar, vai ter alguém para te suportar. Quando você não conseguir mais remar, alguém vai estar remando por você. E se você estiver parado, não tem problema, porque você está alinhado com essas pessoas, porque às vezes é importante parar, às vezes é importante voltar um pouquinho para chegar onde você quer chegar. Então, se você está alinhado com as pessoas no barco certa e tem um propósito muito bem definido, cara, você vai chegar lá. Então, acho que essa é a frase final aí para os empreendedores. Show de bola. Cara, como é que a galera encontra a Quave na internet? Show de bola. A Quave é o Quarta Vista.
@quartavista ou quartavista.com.br, o site da gente, mas quase todo mundo vai pelas redes sociais, então @quartavista. E Ricardo é @RicardoUrbanoF. Show de bola. É isso. Show de bola. Pra finalizar, você tem alguma indicação de livro ou série? Ou os dois? Cara, eu vi que você lê bastante. Eu sei que você lê bastante também, já falou de vários aí. Do ponto de vista de construção civil, acho que a única série que eu lembro que retrata bem isso seria a série do WeWork, né? Uhum. Mas você tem alguns outros filmes também que retrata bem, por exemplo, a crise do mercado imobiliário de 2008 e 2007, 2008, que se não me engano é A Grande Aposta. Eu imaginei que você fala isso, cara. Excelente, bacana. Mostra como as pessoas estavam prontas e vendo aquela movimentação do mercado e o que iria acontecer. Eu acho que é uma série muito boa para você ver que é capaz também, e do ponto de vista diferente das pessoas, como ela vem tal os conteúdos, eu acho que você tem a da Spotify muito bacana também, e também a da Uber, gostei bastante das duas séries. Se você gosta mais de super produções, a da WeWork, que é a WeCrashed, é a melhor de todos, e você tem atores muito conhecidos, né? Tanto a Ana como o Jared Leto. Então, chama atenção. E acho que outro ponto de vista de filme para empreendedorismo justamente da área da construção civil, eu não tô conseguindo lembrar nenhum especificamente mais agora, mas acho que são essas indicações. E livros, cara, muitos que são extremamente recorrentemente indicados, né? Tem os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes de Steve M. Covey ou Steve R. Covey, sempre confundo qual dos dois, porque um é o filho e o outro é o pai. Confiança Inteligente, que é o do filho, cara, eu sempre indico, é um livro que mudou minha vida assim mesmo, como você vê Confiança Inteligente. E acho que vários livros de Malcolm Gladwell aí, tipo Outliers, Ponto de Virada, Jim Collins, muito bom também, Empresas Feitas para Vencer, Empresas Feitas para Durar, Daniel Goleman, Sonho Grande da Cristiane Correia, muito bacana também, o de Abílio Diniz, eternizado agora, né? Esse ano, muito duro. A passagem de um dos maiores empreendedores da história do Brasil, Abílio, muita coisa para ensinar. E acho que listei vários, muito bacanas. Tu achou já. E com certeza. Acrescentar mais um, já que nosso amigo Tubarão falou tanto sobre vendas e marketing, acho que Armas da Persuasão é muito bacana muito também. Roberto Cialdini, se eu não me engano, é bem bacana. E tem um último, que esse livro é fantástico, que vai para tantas pessoas extremamente inteligentes que acabam se apoiando no talento, como pessoas talvez não tão inteligentes que têm uma dificuldade de aprendizado, mas que o pensamento não é de curto prazo. Garra, de Angela Duckworth, fantástico, um livro fantástico, que ele justamente fala que o esforço conta dobrado. Então não adianta você ser extremamente talentoso se você não se dedica. Você vai conseguir alcançar uma esfera local ali muito bacana, mas você não tirou nada do seu propósito e do seu potencial. E outros, as pessoas que sentem que não têm tanto talento, mas se você está alinhado com propósito, com valores, o seu esforço vai contar dobrado. Então você vai conseguir chegar muito longe também por causa desse esforço. E acho que isso, né? Você se conhecendo, você tem um talento. Você só precisa saber qual é ele. E aí você vai se esforçar dentro dele. E se você escolher uma coisa diferente do seu talento, se esforça dobrado, que vai dar certo também. Show de bola. Eu queria primeiro lhe agradecer aqui, meu amigo. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Anotei só umas 2, 3 folhas aqui do que a gente foi conversando. Então, eu lhe agradeço demais você ter vindo compartilhar a sua experiência aqui com a gente. Uma baita experiência. Eu sei que como você corre, eu sei que você encurtou uma experiência em curto prazo ali. Você é um cara jovem que nem eu, mas que a gente faz todo dia e vai domingo a domingo e a gente tá ali crescendo. Então, a gente consegue ter uma experiência mais curto prazo, vamos dizer assim, mais bem densa. E queria agradecer quem está aqui até agora, os telespectadores. Esse podcast Crescimento Concreto é um oferecimento da Speedmob, nossa aceleradora de crescimento imobiliário, negócios imobiliários, onde a gente trabalha acelerando empreendimentos imobiliários para incorporadores e construtoras no Nordeste. Então, muito obrigado você que acompanha até aqui. Já curta aí, se inscreve no canal, acompanha os episódios. Temos podcasts quinzenais aqui com grandes nomes do mercado imobiliário. A gente está na temporada Natal, mas já a gente vai para a temporada João Pessoa, Fortaleza e outras aí que vai vir. Então, já curte, se inscreve, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.